Boa noite. É muito bom estar aqui com vocês. É maravilhoso. Uma noite dessa onde vem e falamos da mãe que está aqui do nosso lado, onde ela pode dizer o seu sim para o anjo, mas era o próprio Deus que estava perguntando para ela. Ela disse sim, é com muito amor e muito carinho que eu receberei como filho, o Filho de Deus, para que tudo possa acontecer nessa vida, para que os filhos de Deus possam voltar-se a Deus, porque estavam verdadeiramente perdidos. Mas nessa palavra, o sim, ela pôde fazer tudo acontecer. E é esse amor, esse carinho que nós devemos ter pela mãezinha querida, por aquela que agora é reconhecida como intercessora, é a bem-aventurada, todos a conhecem, e isso é maravilhoso, porque o nosso coração se enche de amor, porque nós temos o Pai, o Filho que está conosco, e a mãezinha querida, a família de Nazaré. E isso é maravilhoso, porque nós verdadeiramente somos filhos de Deus Pai, através do seu Filho Jesus, e nós só temos a agradecer. E essa noite, ainda mais, chegando em Pentecoste, nós vamos falar justamente do poder do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, que vai descer sobre nós, que vai verdadeiramente tocar em nosso coração, porque o Senhor, Ele quer algo muito mais do que o que nós fazemos. Ele quer algo mais, um passo maior, para que nós também possamos levar essa palavra vida verdadeira para muitos, porque o Senhor espera que muitos possam se achegar ao reino de Deus. Nós já estamos aqui, a caminho, trilhando esse caminho, trilhando a santidade para chegar ao reino dos céus, mas temos que ter palavras vivas, verdadeiras, também para trazer aqueles que ainda estão longe. E o Senhor conta com cada um de nós, assim como Ele contou com os discípulos do cenáculo, onde Ele falou: fique aí em Jerusalém, espere que o Espírito Santo vai descer sobre vós, que vocês vão ser batizados no Espírito Santo, e esse batismo chegará nessa noite para nós. Hoje nós vamos também receber esse batismo do Espírito Santo em nossos corações, porque o Senhor também tem algo especial para cada um de nós. Também nós somos filhos de Deus, também nós vamos receber desse amor vivo, verdadeiro e poderoso, o Espírito Santo. E isso é maravilhoso. Vamos cantar mais uma música do Espírito Santo. Eu
abençoar esse lugar, Senhor. Venha tocar em nossos corações, Senhor. Batiza com o teu Espírito. Tu és Deus vivo, verdadeiro, poderoso, e nós cremos em ti. Faz nova toda a coisa, abençoe com o teu poder, a tua majestade, a tua misericórdia. Visita cada um dos teus filhos, Senhor. Oh Deus amado, Deus vivo, Deus verdadeiro, Deus poderoso, aquele que tudo faz, aquele que tudo é, aquele que tem o poder, a honra e a glória. Vem com o teu poder e tua majestade, batiza-nos com o teu poder e tua majestade. Porque o Senhor quer transformação dos nossos corações. Nós vamos ver a palavra de hoje que nos foi dada para esse dia, essa noite, esse batismo do Espírito Santo, uma nova transformação, um Pentecoste novo. E quando esse Pentecoste chegou aos corações dos discípulos, tudo mudou. E hoje isso pode acontecer conosco também. Quando recebemos do poder do Espírito Santo, tudo tem que mudar, porque nós estaremos dando um passo a mais na fé, porque estaremos entendendo o que o Senhor quer para conosco, qual é a sua vontade, e não mais vamos discutir, porque o Espírito Santo nos mostra a verdade. O Espírito Santo toca em nosso coração e nos diz verdadeiramente o que precisamos de fazer, o que o Senhor quer de cada um de nós. E assim nós vamos entender hoje. Meu nome é Ademir, eu vim lá de Curitiba, lá do Fazendinha, fica a uns 30 quilômetros daqui. Eu sou do grupo de oração Jesus Misericordioso, lá no SIC, lá no Santuário São Leopoldo. Então eu fico bastante feliz por ter sido convidado a estar aqui hoje com vocês. E hoje então nós vamos falar dessa palavra linda, maravilhosa, que é Pentecoste, o batismo do Espírito Santo, uma promessa que já tinha sido falado lá no Velho Testamento. Todos esperavam e ninguém sabia como ia acontecer, nem mesmo os apóstolos sabiam como aquilo iria acontecer em suas vidas. Mas quando isso acontecer, houve uma grande transformação, houve um grande envolver do poder de Deus naqueles homens que tinham
o Senhor quer também para nós hoje. Fazer com que nós possamos ter uma grande transformação, um novo poder, um novo querer estar em Cristo, para fazer a sua vontade, para que possamos trilhar, para que possamos estar a caminho dessa santidade, sermos mais santos, para que as coisas possam acontecer nas nossas vidas, nas vidas daqueles que precisam e na vida dos nossos familiares, porque o Senhor é amor, e esse amor, quando entra em nosso coração, tem que mudar, tem que ser transformado nas nossas vidas, e é isso que o Senhor quer para nós hoje, uma grande transformação. Ele quer que nós agimos de uma forma diferente a partir desse momento, de sermos verdadeiramente agora não só um servo, um discípulo, mas um apóstolo do Senhor, aquele que leva a palavra para outro, aquele que busca, aquele que está necessitando de Deus. E esse poder Ele coloca em nossos corações através do batismo do Espírito Santo. E nós temos então agora esse momento onde o Senhor quer nos batizar novamente, quer nos transformar em discípulos, em apóstolos, em homens de fé, que crê, que não vacila, que vai até o fim, que realmente tem firmeza, que tenha pulso forte. Não mais tenho medo do mundo, porque agora o poder de Deus está no meu coração. E Deus estando no nosso coração, não podemos ter medo. Nós não somos mais uma pessoa qualquer. Agora nós somos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios do amor de Deus, do poder de Deus. E Deus não dá o poder para qualquer um. Ele escolheu cada um de vocês a estar aqui hoje. Ele já sabe o nome de cada um de vocês, a história que vocês, Ele conhece o seu coração. E Ele quer uma transformação. Ele quer que você olhe para Jesus agora de uns olhos diferentes, agora com fé, com amor, com certeza da vitória, porque somos vitoriosos, porque o Senhor transformou a nossa vida. Não podemos mais ficar vacilando, achando que tudo é normal nesse mundo. Nada desse mundo aí fora é normal, porque nós estamos agora com o poder de Deus no nosso coração. Temos que pensar igual a Deus, com o amor de Deus, com a força de Deus. O que Deus fez lá no Velho Testamento? Quantas guerras Ele ganhou com poucos homens, com a força do seu braço? Ele estando no nosso coração, não é nós que vamos vencer, mas é o próprio Deus que estará vencendo, que estará lutando, que estará na guerra. Você só vai estar servindo à vontade dele. E nisso, essa transformação vem e nós não vamos mais vacilar, não vamos mais ter medo, mas vamos marchar com o exército de Deus e vamos vencer, que a vitória é certa. Amém? Amém. Gostaria que você pegasse a palavra de Deus lá em Atos dos Apóstolos. Na Bíblia Ave Maria é a página 1414. A vinda do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 em diante. Se você não tiver a palavra, preste bem atenção, depois nós vamos explanar ela bem melhor, para que nós possamos entender qual é esse poder, qual é essa vontade do Senhor para nós. Na Ave Maria 1414, Atos dos Apóstolos 2, do versículo 1 em diante. A palavra diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de língua de fogo, que se repartiu e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo
lhes concedia que falasse. Agora você pega ali no versículo 14. É muito longa a leitura, eu vou diminuir um pouco aqui. No versículo 14. Pedro então, pondo-se de pé, em companhia dos 11, com alta voz, disse-lhes: homens da Judéia, e vós todos que habitam em Jerusalém, seja-vos isto conhecido, e prestai atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, visto não ser ainda a hora terceira do dia, mas cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala, que derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo. Profetizarão os vossos filhos e as vossas filhas. Os vossos jovens terão visões, e os vossos anciões sonharão. Sobre o meu servo e sobre a minha serva derramarei naquele dia do meu espírito, e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu, e milagres embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E então todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém? Amém. A palavra de Deus, ela vem falando o que aconteceu em Pentecostes. O dia que o Senhor enviou o Espírito Santo para que aqueles homens começassem a levar a palavra de Deus, a continuar a fazer o que Jesus fazia, pregar a sua palavra, levar e ainda batizar no Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo, fez toda a diferença para a igreja. Ali começou a igreja, a nossa igreja católica, apostólica, romana. Ali aconteceu então o início da igreja. Aqueles discípulos, vocês sabem que logo que Jesus morreu na cruz, que ele foi morto, sepultado, ele ressuscitou e passeou junto com os seus discípulos 40 dias, ensinando, mostrando e falando: fiquem em Jerusalém, porque ali vocês serão batizados pelo Espírito Santo, e aí sim vocês vão levar a palavra a muitos. Mas aqueles discípulos estavam medrosos, com medo. Eles ficaram no cenáculo escondidos, de portas fechadas, porque eles imaginavam que se ele saísse, algum soldado ou algum dos judeus ou dos escribas, fariseus, os sacerdotes pegassem ele, que também iriam mandar matá-lo na cruz. E assim eles ficavam escondidos. Pedro, João, Mateus, todos os discípulos. Ali estavam todas as mulheres que seguiam a Jesus, inclusive Maria, sua mãe. E eles estavam em oração, mas eles estavam tremendo de medo. Quando saía às escondidas para comprar os seus alimentos e voltavam à escondida, porque sabiam que se os soldados o pegassem, ou se alguns dos sacerdotes, fariseus, escribas o pegassem, eles também morreriam. Então eles estavam tremendo de medo, orando, clamando ao Senhor, sem saber o que ia acontecer, até chegar o grande dia do Senhor, aonde Ele derramou o Espírito Santo naquele lugar. Houve um barulho estranho, grande, e desceu como fogo do céu, e partiu sobre todos eles que ali estavam, todos os discípulos, todas aquelas mulheres que ali estavam, todos os homens que estavam em oração. E eles ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, a orar em línguas, a entender o que o Senhor queria para eles. E eles ficaram alegres, ficaram cantando, ficaram atordoados, ficaram de um jeito que parecia estar voando no céu, porque o poder de Deus é maravilhoso. Ele transforma a nossa vida, Ele tira o nosso medo,
Ele nos dá alegria, Ele nos dá força, Ele nos dá coragem para fazer a vontade de Deus. E aquele barulho aconteceu em todo aquele lugar que eles estavam, e todo mundo se correu até perto daquela casa onde os discípulos estavam. E todo mundo ficaram olhando, o que está acontecendo? Vento para cá, vento para lá, fogo, ninguém via nada. De repente eles abriram as portas e saíram para fora. E ali tinha soldados, tinha todo tipo de gente. E acabou o medo daqueles homens, dos discípulos, daquelas mulheres que estavam escondidos, fugindo, com medo, abrindo as portas, saíram e começaram a orar em língua e falar coisas maravilhosas de Deus. E aquelas pessoas ficavam maravilhadas vendo aqueles homens falar das coisas de Deus. E ainda uma coisa estranha aconteceu. Mesmo tendo pessoas de vários países, de várias línguas, todos entendiam como se fosse da sua própria língua. Os judeus entendiam como os judeus, a língua dos judeus, os romanos, no romano, os asiáticos, os africanos, todos aqueles que estavam ali, tinha um monte de nação ali, todos eles escutavam a palavra como se fosse no seu dialeto. Então algo especial aconteceu. Todos escutaram a palavra, todos ficaram maravilhados. E aí o que aconteceu? Pedro saiu, pegou um lugar alto e em alta voz começou a pregar a palavra de Deus. Porque aqueles homens que estavam ali até achavam que os discípulos estavam bêbados, tinham bebido vinho doce, porque de tanta alegria, de tanto amor, de tanto sorriso que eles davam, porque houve uma grande transformação em suas vidas. E aí Pedro falou: esses homens que aqui estão não estão bêbados, não estão cheios de vinho, porque ainda não é a terceira hora do dia, ainda é cedo. E aí ele começou a pregar a palavra de Deus. Saibam vocês, judeus, vocês de Jerusalém, e começou a conversar com todos eles. Esse homem Jesus que vós mataram, ele falou, começou a dizer e começou a contar as coisas maravilhosas de Jesus e que Deus mandava ele falar. E ele foi lembrando tudo. Ele hoje veio para derramar o seu Espírito em nossas vidas, assim como o profeta Joel tinha já falado para nós lá no Velho Testamento. E ele começou a relembrar aquelas pessoas que ali estão das promessas que tinham acontecido, as promessas do Espírito Santo. E ele falou a promessa de Joel: que vossos filhos e vossas filhas receberão o Espírito Santo e falarão em outras línguas, profetizarão, que os anciões terão sonhos, que os jovens vão ter visões, que os seus servos, as suas servas também iriam profetizar, porque iriam estar cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo, no entanto, não era só para os discípulos, mas sim para todos aqueles que o recebessem como Senhor de sua vida, que clamassem o poder de Deus. Esses então receberiam o Espírito Santo e seriam transformados os seus corações, e também seriam como os apóstolos, também poderiam sair a pregar a sua palavra. E essa palavra também é para nós. Nós somos os filhos e filhas de Deus. Nós somos os servos que hoje pedimos ao Senhor o poder do Espírito Santo, que renove a nossa vida, que derrame esse amor em nosso coração, para que nós possamos transformar. Vocês lembram que os discípulos estavam lá com medo? Eles estavam todos fechados, escondidos. Quando ele abriu a porta, o medo foi-se embora. Chegou uma coragem que veio do alto. Eles saíram, viram aquele soldado todo lá, eles não tiveram medo do soldado, não correram mais e falaram verdadeiramente a palavra de Deus, o que Deus pedia para que eles falassem. Porque Deus coloca no nosso coração, quando recebemos o Espírito Santo, Ele coloca
toda a verdade de Deus, tudo o que Ele quer para a nossa vida, tudo o que nós precisamos de falar. Muitas vezes a gente fica com medo, não vou fazer isso porque eu não tenho capacidade, aí eu não tenho conhecimento, aí eu não sou uma pessoa preparada para levar a palavra de Deus, ou para ser um coordenador de grupo de oração, ou para estar à frente desses meus irmãos. Não! Quando você recebe o Espírito Santo, o Senhor te dá a força, o Senhor transforma o seu coração, você começa a ter um novo entendimento, porque o Senhor está falando no seu coração. O Espírito Santo está agora em nós, é o poder de Deus, é o amor de Deus, é o amor do Pai. Quando Jesus subiu aos céus e estava sentado à direita, eles mandaram o Espírito Santo, porque Jesus falou: quando eu estiver na minha glória, lá na glória do Senhor, eu derramarei o Espírito Santo. E assim o Pai, o Filho, que é Jesus, derramou o Espírito Santo em nosso coração. E o que é o Espírito Santo em nossas vidas? É justamente o conhecimento de tudo que Deus quer que nós conhecemos, de tudo que Jesus falou para nós. O Espírito Santo faz com que a gente relembre todos os ensinamentos. Por isso temos que conhecer a palavra de Deus. Não precisamos decorar a palavra de Deus, precisamos conhecer, porque o Senhor vai nos lembrar o que nós deveríamos de falar naquele dia, quando nós estivermos na presença dos filhos de Deus. Ele vai nos dar a palavra. Eu estou com medo, eu não sei falar. Não! O Espírito Santo vai nos ensinar, vai nos mostrar, vai nos dar força, vai nos dar palavras, vai nos dar o que falar, porque o conhecimento vem lá do céu, e é qualquer um de nós, não é uma pessoa especial. O dia que chamar você, você fala: sim, Senhor, eu vou. O dia que chamar você, sim, Senhor, estou aqui, porque Ele vai te capacitar, Ele vai te dar o conhecimento, para que você possa estar aqui na frente, ou na frente de milhares, para falar das coisas maravilhosas de Deus. Que bom se todo mundo tivesse entendido essa palavra, escutasse essa palavra, entendesse que o Espírito Santo transforma a nossa vida, faz nova todas as coisas. Não somos mais homens velhos, agora somos homens novos, homens de sangue, homem que o sangue de Cristo corre em nossas veias, a carne de Cristo está impregnada em nós, porque nós comungamos o corpo e o sangue de Cristo, e o Espírito Santo está em nosso coração. É a sabedoria de Deus, é o amor de Deus. Não devemos vacilar mais, não devemos mais ter medo, é só crer, acreditar. Quando Pedro saiu daquele lugar, ele não ficou perguntando: Senhor, o que eu falo, Senhor? O que eu vou dizer, Senhor? Ele abriu a boca e Deus mandou ele falar tudo aquilo que ele tinha que falar. E ele falou, foi lembrando todas as coisas do passado. Assim somos nós. Se nós cremos verdadeiramente, recebemos o poder do Espírito Santo, qualquer um de nós podemos estar aqui na frente para levar as coisas de Deus para os outros. O Senhor te chama, você diz sim, e faz a vontade de Deus. Mas eu não sou preparado para isso, não sou preparado para aquilo. Nós temos, o Espírito Santo nos dá muitos dons. Nem todos vão ser pregadores, nem todos vão ser cantores, nem todos vão estar à frente de todo mundo. Mas quando Ele der alguma coisa para você, Ele vai te capacitar, Ele vai te dar o conhecimento, Ele vai falar a verdade no seu coração. E você falará com segurança, com amor, com carinho, porque Ele pode transformar o seu coração. Mas eu tenho tantos problemas, eu pequei tanto, eu fiz tanta coisa errada. Peça para o Senhor, para Ele mudar a sua vida. Você pode tirar os seus vícios, pode jogar fora as coisas erradas da sua vida, porque aquele que crê no Senhor, aquele que pede, você recebe. O Senhor diz: batei e será aberto, pedi e será dado, buscai e achareis.
pescador, outros eram realmente pecador, outros eram sem leitura, sem conhecimento nenhum. Ele não escolheu aqueles que eram cheios de leitura, cheios de sabedoria. Não, ele escolheu os pequenos que estavam na rua. E nós somos os pequenos que eles estão chamando. Não precisamos ter uma faculdade para chegar até o Senhor. Você nem precisa ter estudo, porque se o Senhor quiser te usar, Ele te usa, porque a sabedoria dele entra no seu coração. A tua palavra vai fazer vidas acontecerem lá fora, vai fazer com que a transformação aconteça. E é isso que Ele quer. Não se preocupe, deixe Jesus trabalhar no seu coração, creia, a vitória já é nossa. Nós já estamos a caminho do céu, nós já estamos na santidade, nós procuramos andar com o Senhor, e isso já é o suficiente para que Ele te dê tudo o que Ele precisa de você. Basta você dizer sim. Eu vou, Senhor, eu faço, Senhor. Ele chama e você vai, e as coisas acontecem. E assim aconteceu no dia de Pentecostes, do batismo do Espírito Santo, aonde transformou a vida daqueles homens e foi transformando a vida de muitos outros até chegar no dia de hoje. E nós ainda continuamos. Por quê? Porque o Senhor ainda tem a graça para dar ao mundo. Vai chegar um dia que o Senhor vai falar: chega, agora acabou. Agora o meu filho vai voltar na terra e vai escolher os seus e mandar embora os outros. Nesse dia Ele vai chamar cada um de nós. E aqueles que não são dele, aqueles que não quiseram crer nele, que não disseram sim a ele, esses vão para o outro lado, aonde haverá choros e ranger de dente. E nós vamos caminhar para o reino dos céus. Não são muitos, vocês vão ver. Mas os que forem escolhidos, esses vão. Ele falou: ainda vai ter um resto. Talvez sejamos nós esse resto. Amém? Amém. Eu gostaria que vocês ficassem de pé agora. Nós vamos orar para que possamos receber esse batismo do Espírito Santo. Vocês se preparem para o batismo. O batismo do Espírito Santo é tudo isso que nós estamos falando aqui. É quando nós estivermos cheios, quando você falar: sim, Senhor, eu quero. Sim, Senhor, eu aceito. Eu creio, Senhor. Ele vem e transforma a sua vida. Ele te capacita. Você que tem dúvida: será que um dia eu posso estar lá cantando? Será que um dia eu posso estar pregando? Será que um dia eu posso ser a coordenadora ou coordenador desse grupo de oração? Será que um dia eu posso chegar lá na RCC e fazer alguma coisa? Pode ter certeza, você pode, porque o Senhor quer trabalhar no seu coração. Deixa Jesus trabalhar, deixa o Senhor transformar a sua vida. Não se preocupe com o tempo, nem tudo acontece na hora. Às vezes demora meses, até anos, para você conseguir alguma coisa grande. Mas se você quiser, o Senhor te capacita e você vai conseguir. É essa a vontade do Espírito Santo, ser batizado pelo Espírito Santo. Coloque sua mão no coração. Fala assim: Deus amado, eu creio e quero ser batizado, Senhor, no Espírito Santo. Eu creio em ti, Senhor. Creio na tua palavra. Creio na igreja. E sei que tu queres transformar a minha vida. Faz, Senhor, que eu possa receber esse Espírito Santo e ser transformado. Agora você que não sabe orar em língua, você peça assim: Jesus, manda o Espírito Santo para mim. E você que sabe orar em língua, você ora em língua. Enquanto a música vai ser tocada, nós vamos orar e clamar o batismo do Espírito Santo. Se você é servo e conhece alguém que quer impor as mãos, pode impor as mãos e clamar o Espírito Santo. E você coloca a mão no seu coração e clama o Espírito Santo para você. E
Eu clamo o batismo do Espírito Santo, Senhor, para que eles possam estar cheios de Ti, Senhor. Que eles possam receber agora nesse momento o batismo do Espírito Santo. Vem com o teu poder e tua majestade restaurar, purificar, abençoar com o teu poder e a tua majestade. Toca, abençoa, restaura, Senhor. Vem com o teu poder e a tua majestade. Enche agora nesse lugar, Senhor, com o batismo do Espírito Santo. Vai orando em língua, vai clamando o Espírito Santo, vai pedindo o Espírito Santo para você. Purifica, vem com o poder da tua majestade, vem Espírito Santo, toque no nosso caminho, restaura o teu filho, faz nova vida, Senhor, abençoa a eu clamo para o poder da tua majestade, vem transformando a pessoa e restaurando, batido no teu Espírito, vem tocar, transformar, abençoar, restaurar, fazer nova todas as coisas. Glória.